Fala pessoal, meu nome é Luiz Gabriel e hoje vamos ver uns vídeos das pessoas explicando o que é etnocentrismo, xenocentrismo e xenofobia. Sou a Evelyn, sou do segundo C, sou da Cris, sou do segundo B. Sou a Ana Júlia, sou do segundo B. O que é xenofobia? Xenofobia é receio, medo ou rejeição, direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita. Aversão a estrangeiros. Repugnância a pessoa ou coisa proveniente de países estrangeiros. Refugiados sofriam xenofobia em alguns países. O que é xenocentrismo? Xenocentrismo é um neologismo político conhecido como antônimo de etnocentrismo. Xenocentrismo é a preferência por produtos, estilos ou ideias de outras culturas em vez da sua própria. O que é etnocentrismo? É a visão preconceituosa e unilateralmente formada sobre outros povos, culturas, religiões e etnias. Esse conceito refere-se, portanto, ao hábito de julgar inferior uma cultura diferente da sua própria cultura, considerando absurdo tudo que dela derivar e considerando a sua como a única correta. Alteridade. Alteridade é uma palavra pouco conhecida, mas muito importante. Que eu falo, as pessoas falam muito tolerância. Tolerância é respeitar. E a alteridade é mais do que respeitar as diferenças. É você se interessar, valorizar. Que ninguém é igual, as pessoas têm suas diferenças e que isso precisa ser trabalhado, ser conhecido, isso é bom. Se fossem todos iguais, o padrão isso seria horrível, né? Então a alteridade é importante, pouco conhecida e para mim fala-se muito de tolerância, de devia substituir, falar mais de alteridade, valorizar as diferenças, buscar saber mais sobre as diferenças, conviver com as diferenças. Eu acho que é isso, o significado dela é realmente isso, é você entender mais que o mundo tem diferenças e que é uma coisa boa. E etnocentrismo? Etnocentrismo é o que a gente basicamente vive, é quando uma etnia, né, ela está no centro na umbigosfera, ela se acha o centro do mundo, ela se acha melhor do que as outras. Então é quando uma cultura menospreza as outras culturas e se acha superior. Isso acontece muito no dia a dia, a gente vê culturas artificiais que são os países, o nacionalismo faz isso, um país se acha melhor do que o outro por causa de símbolos. Eu acho que é um atraso, o etnocentrismo é um atraso ainda existente, ainda cultivado, né? E que a gente devia abandonar, estudá-lo para não repetir, porque essa coisa de achar que uma cultura é melhor do que a outra é puro ficar centrado no próprio umbigo. Aculturação. Aculturação é uma palavra bem complicada, porque vamos dizer assim, porque a cultura está em tudo, né? Você tirar isso, o A, né, vem do A normal de não ter, então eu acho bem complicado. A aculturação, e eu acho que fala-se também de apropriação cultural. Eu acho que a cultura está em tudo, ela se transforma o tempo todo. Eu acho que é um conceito que tem que ser muito bem trabalhado, porque é muito difícil você falar de aculturação, porque tirar a cultura é uma coisa meio, ela não ter o seu espaço, alguém tomar a do outro. Eu acho que é muito complexo, é muito mais difícil do que a gente imagina. Relativismo cultural. Relativismo cultural. Isso é interessante, é o passo adiante do etnocentrismo. Quando você fala assim, não, eles são diferentes, mas não são bem piores do que eu. Não existe uma proporção de valor entre o que é melhor. O Otávio Paz é um... Bom dia a todos, meu nome é Felipe, professor, coordenador geral aqui da Escola Expedito Camargo Freire, e hoje eu vou responder algumas perguntas a respeito de sociologia. O que você acha sobre autoridade? Autoridade é um conceito importante que a gente precisa sempre estudar muito para não cair no extremo oposto dela, que é o autoritarismo. Autoridade nada mais é do que uma liderança que nós temos acima de outras funções. Então, quando eu tenho um conjunto de pessoas que reconhecem aquela pessoa em especial como mais significativa para organizá-las, nós temos então uma autoridade. Nós teremos autoritarismo quando essa pessoa que é reconhecida começa a exercer a sua força de qualquer forma, do jeito que ela quer, sobre essas pessoas. E o etnocentrismo? Etnocentrismo, o próprio nome já diz, a etnia no centro.
que isso significa? É quando eu acho que a minha cultura, o meu grupo, é melhor do que todos os outros. Então eu estou colocando a minha etnia, o meu grupo, na frente como mais verdadeiro, como melhor em relação a todos os outros. E o relativismo cultural? Relativismo cultural é diferente. Relativismo cultural é quando eu começo a afirmar que tudo depende. Isso é relativismo. Mas aí eu vejo a cultura muçulmana cometendo determinados crimes dentro da minha cultura, alguma coisa do tipo, ou uma cultura indiana agindo de uma determinada forma com animais, né? E vejo culturas diferentes e simplesmente penso assim, tranquilo, não tem problema, tudo depende, cada um tem sua cultura. Isso significa relativismo, depende do que acontece. E a xenofobia? Xenofobia é mais perigosa. Xenofobia é quando você tem aversão, você tem receio. E muitas vezes um medo não social, você tem um medo psicológico de ter contato com pessoas de culturas diferentes. Então, assim, muito E obrigada. isso pode gerar muita violência. Muito obrigada pela entrevista. E é isso. Xenocentrismo é o contrário de etnocentrismo. Eu começo a criar minha própria cultura a partir de outras culturas. Então eu sempre puxo uma cultura ali dos Estados Unidos, das músicas assim que eu escuto, sempre puxando culturas de outros povos para eu viver a partir dali, fazendo a minha cultura. Chamada de etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões e etnias. Ou seja, o conceito refere-se ao ato de julgar ser inferior a uma cultura diferente da sua, julgando como se somente a sua fosse correta. O exemplo grave de etnocentrismo que marcou de forma negativa a história foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Liderado por Hitler, essa ideia de que existe uma raça superior a todas as outras, os seres humanos perfeitos, chamada de raça ariana, condenava todos os outros grupos étnicos, raças e nacionalidades como inferiores e que não deveriam existir. Bom, xenofobia nada mais é do que quando uma pessoa sofre preconceito por sua nacionalidade ou por onde ela vive. Por exemplo, aqui no Brasil, algumas pessoas do Nordeste sofrem xenofobia. Por exemplo, os baianos, eles sofrem xenofobia falando que eles são preguiçosos, ou os cearenses falam que eles são cabeçudos. Indo para o estado do Sudeste, o carioca é ladrão. Um pouco fora do país, lá no Japão, falam que os japoneses têm um olho puxado, e dentre outros.